Olá, sejam bem-vindos ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que traz para você temas importantes e de interesse público. Nesta edição, vamos falar sobre saúde emocional e sentimentos. E por isso eu converso com a psicóloga Suzete Mirozinski. Doutora, seja bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gratidão pela oportunidade. Um abraço, bem-vindo a todos. Obrigada. Doutora, a humanidade vive muitas transformações o tempo todo, né? Faz parte da nossa espécie, da evolução. E assim, transformações tecnológicas, enfrentamos a pandemia, fomos forçados ao distanciamento social. E agora a gente vive esse momento de situação eleitoral. Tudo isso interfere diretamente na saúde mental e emocional, doutora? Absolutamente, interfere diretamente na saúde emocional, mental de todas as pessoas, de uma forma ou de outra, todos são atingidos, alguns mais, outros menos. O que se tem percebido? Sintomas de depressão, ansiedade, uma grande preocupação com o nosso futuro, o que será, o que vai acontecer, o medo, a preocupação financeira. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Muitas pessoas ainda vêm sofrendo esse luto de tantos familiares que morreram, né, por conta da pandemia. Então, nós não podemos dizer que não influencia, porque tem pessoas que ainda não conseguiram se recuperar. Nós já estamos num processo. Muita dificuldade de voltar a confiar, inclusive no outro. Observa-se isso. E esses próprios fatores, com relação à preocupação financeira, ao dinheiro, ao desemprego, eles simplesmente aumentam as chances da pessoa ficar mais depressiva, mais ansiosa ainda. O que é importante também colocar, existe um bombardeio de informações, a gente está o tempo todo recebendo informações, é no jornal, né, é na internet, no Instagram, enfim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas informações têm assustado muitas pessoas, têm amedrontado. Então, antes de você ouvir, repassar uma informação, procura verificar se ela é realmente fonte desses veículos oficiais que vão estar trazendo as verdades para nós. Então, toma cuidado. Muitas pessoas se assustam, se amedrontam cada vez mais, porque acreditam em mentiras. Ou Então, seja, às vezes, é melhor silenciar, se afastar desse meio e não ficar diante de tanta informação. Justamente para não adoecer, né, doutora? Justamente para não adoecer. Então, assim, as pessoas estão se recuperando, eu percebo isso com muita clareza na clínica, mas ainda existem esses sintomas, e algumas estão num processo muito lento, como eu falei, outras têm mais facilidade de estar absorvendo essa nossa realidade que está chegando. Mal apenas saímos da questão da pandemia e já entramos nesse estresse da eleição, né? Doutora, e justamente tem esse resgate emocional, né, para as pessoas terem essa socialização novamente. O que você apresentou sobre esses sintomas, essas queixas na clínica, falta de confiança, medo, ansiedade, tudo isso é um processo de resgate, né, de se perceber e buscar ajuda. Sim, por isso o autoconhecimento é muito indicado, é muito importante. Quem conhece a si mesmo consegue gerir as suas emoções. E este é um momento propício para você se encontrar, para você buscar esse autoconhecimento, gerir as suas emoções e passar com mais facilidade diante de toda essa situação. Então, tem muitas pessoas que estão ali sofrendo, mas elas precisam resgatar os outros que estão dentro de casa. Então, percebe? Sem o autoconhecimento, fica muito difícil. Eu indico psicoterapia para todas as pessoas. É um remedinho para a alma, né? É esse remedinho mesmo. Não é à toa que a clínica lotou. A clínica, depois da pandemia, continua lotada, entendeu? Não é à toa. E é uma busca de autoconhecimento também, né, doutora? Total. Quando você se conhece, você consegue gerir suas emoções e passar com mais facilidade diante das questões que a vida traz, que o cotidiano traz. A gente está aqui diante de muitas mudanças. O tempo todo existem mudanças. O quanto nós estamos preparados
vai depender desse equilíbrio emocional que cada um de nós tem, através do autoconhecimento. E a gente é da natureza humana, né? A gente ter sentimentos ruins e bons. Como que a gente administra para silenciar esses pensamentos negativos, essas emoções que atrapalham o dia a dia? Essa pergunta é tão bem-vinda nesse momento, Aida, muito bem-vinda. É importante lembrar, inclusive, de uma metodologia que fez muito sentido na minha vida e pode também fazer para você começar a compreender e gerir suas próprias emoções. A psicologia diz que o nosso pensamento gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação. E essa ação vai trazer o resultado que eu tenho na minha vida. A partir do momento que eu não estou tendo resultados positivos, com certeza o meu pensamento não está sendo o mais favorável para o momento. Nós temos o poder de escolher os nossos pensamentos. Tem gente que acha que não. Mais uma questão voltada para o autoconhecimento. Você pode, deve, você consegue sim escolher o que você quer pensar. Tudo aquilo que você foca expande. Não se assusta com o que eu vou falar, mas assim, são 60, 70 mil pensamentos por dia que nós temos. É muita coisa. Como que eu vou conseguir selecionar o que eu quero pensar? Sim, lembra que o autoconhecimento proporciona isso. É possível. Nós somos resultados de tudo aquilo que temos vivido aqui na nossa mente. E é tão séria essa questão do pensamento que tudo aquilo que você foca expande, você vai ter mais do mesmo. Então, se esse pensamento gera um sentimento, eu vou ter mais desse mesmo aqui na minha vida. Por isso que tem tantas pessoas amarguradas. Nós E a trazemos um gente, modelo mental a gente lá dos atrai, né? 50. A gente É atrai. a lei da atração, né, doutora? Exatamente. Naquilo que você foca, expande. Aquilo que você coloca energia, concentração, atenção vai expandir. Então, nesse momento, o que nós podemos observar? Vamos dizer que nós temos dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que focam nos problemas, que são vítimas, que estão se conectadas com a crise, com o medo, com a preocupação, com a falta de dinheiro, com a doença. Chega, né? São vítimas. E aquelas pessoas que, na verdade, ficam focadas na solução. Segundo estudos, 95% das pessoas focam no negativo, focam nos problemas, apenas 5% na solução. Então, nós devemos, a partir de agora, entrar nesses 5% e aumentar essa porcentagem. E eu quero deixar aqui para vocês um aprendizado que eu tive nessa semana, inclusive. Tem um empresário que é meu cliente e ele se encontra com muita dificuldade de fechar contratos, de vender o serviço dele. E está diante de uma situação de pagar o 13º, de pagar as férias, certo? Então, a dificuldade está sendo muito grande nessa empresa. Ele não é o único que está se queixando. Então, o que é importante lembrar nessa hora? Como uma pessoa que foca na solução, não é à toa que ele é empresário, é importante que você pensa no problema que você está tendo. Então, eu vou usar esse exemplo dele e você pode estar adequando para a sua realidade, de acordo com o que você está precisando neste momento. Ele está com muita dificuldade de fechar contratos, de vender. Então, este é o problema que ele está tendo. Então, isso é o que ele não quer. O que eu não quero? Responde aí. O problema maior que você está vivendo. Talvez seja uma chateação, uma separação, enfim, coloca o que você está vivendo. E depois, em seguida, você vai colocar o que eu realmente quero. Você vai responder porque você foca na solução e não no problema. Então, no caso desse cliente, eu espero que ele acompanhe depois essa entrevista, eu já estou dando aqui um spoiler para ele vai responder, o que eu realmente quero? Ele quer a empresa dele lotada de clientes para conseguir vender, conseguir trazer os melhores benefícios de pagar as contas, os colaboradores, ter mais giro e essa empresa continuar trazendo lucros, continuar trazendo os serviços dela para a nossa sociedade. Percebe? Sempre foca no lado oposto, no lado positivo, para você sair dessa situação e você vai treinando a tua mente todos os dias para chegar mais próximo da solução e ficar com o positivo e não com o negativo. Eu espero que faça diferença na vida.
Nesse sentido que você entregou, é pensar com prosperidade. Vou prosperar naquilo que eu estou com dificuldade, vai dar certo. Então, assim, é vir à tona o pensamento positivo. Eu estou com esse problema, é fato, mas não ficar preso naquilo, né? Não se vitimizar. É importante não ficar se vitimizando o tempo todo, é pensar, acionar o positivo. O tempo todo que você vai treinando a tua mente e você se torna amigo deste novo hábito. Daqui a pouco você está assinando os seus colaboradores e não admite que mais ninguém de casa foque, ou pelo menos fale de coisas negativas. Lembra, tudo que nós focamos vai expandir. Teremos mais deste mesmo. Agora, doutora, você trouxe à tona no início essa situação eleitoral também, essa polarização, onde as pessoas convivem, mas convivem também com o contraditório. E as pessoas algumas estão focadas nisso, né? Pessoas da convivência, da família, são pessoas que a gente ama e convive, mas têm opiniões diferentes, né? Como que a gente pode lidar com o contraditório justamente para manter essa saúde emocional? Veja que a própria eleição, ela é competitiva, ela já nos traz esse fator de competitividade, esse fator de estressor. E nunca teve tanta polarização, nunca teve tanta disputa, eu não lembro, em outras eleições como nessa. Então a gente deve lembrar que é normal ter sentimentos negativos nessa hora. O que nós não podemos é deixar esses sentimentos invadir, inclusive, as nossas redes sociais, os nossos relacionamentos. Eu conheço pessoas que se separaram por causa da política. Eu conheço pessoas onde a mãe chegou e disse, você só vai voltar aqui depois que acabar a eleição, percebe? Então, assim, não desgaste o teu relacionamento com as pessoas que você ama por causa dessa imaturidade. Eu falo que é uma imaturidade de cada um. Lembra da questão de gerir as emoções? Aí a gente fica sabendo quem realmente tem inteligência emocional e quem não tem inteligência emocional para lidar com essa questão. Eu vejo tudo isso como sendo uma crise. E toda crise, ela tem uma grande oportunidade que a gente tem como estar revendo os nossos conceitos, revendo os nossos valores. Olha que coisa incrível. Se você colocar a palavra crise e tirar o S, você vai ter uma nova palavra, que é crie. Então está na hora da gente estar revolucionando nos relacionamentos, nas nossas emoções, para conseguir termos nossos resultados. Raiva, revolta, tristeza, falta de empatia. As pessoas não estão conseguindo ouvir o argumento do outro, nem querem saber. Só que intolerância, assim, né, doutora? Intolerância. Muito grande. Só que assim, cada um tem sempre todo comportamento, toda escolha tem uma intenção positiva. Então, quando nós lançarmos o olhar de entender qual a intenção positiva que o João teve por votar no Lula, qual a intenção positiva que o Ricardo teve por votar no Bolsonaro, essas coisas vão ficar mais suaves para conseguir entender e essas relações melhorarem. A gente está num processo de evolução, né? Então, assim, diante de toda essa situação, eu tenho me questionado, vou trazer para mim, se a humanidade deu certo, esse processo de evolução está dando certo ou a gente está num retrocesso, os prejuízos vão aparecer, já estão aparecendo como separação, né, a divisão, né, das pessoas estão... A gente já passou pelo distanciamento por conta da pandemia, que foi uma questão da saúde global. Agora, essa questão da política também. Então, assim, há um retrocesso, a gente precisa se acionar para a evolução do ser humano. Eu não vejo como um retrocesso. Como eu falei para você, toda crise tem o seu oposto. Então, nós estamos aqui para buscar todos os recursos para evoluir. E é um momento de muita importância de crescimento. Então, eu vejo como sendo uma evolução. Nós, humanos, é que precisamos aprender a gerir as nossas emoções. Precisamos ter mais empatia, nos colocar no lugar do outro. E assim, mais do que nunca, eu sei que muita gente está triste agora, está infeliz, e ao mesmo tempo muita gente está alegre. Só que quem está alegre, com certeza já teve momentos de muita dificuldade diante de emoções negativas também.
Então, nós precisamos torcer para que o candidato que ganhou possa realmente fazer uma excelente presidência, percebe? Levar o nosso país para outro nível. Então, existem muitas críticas em cima também desse candidato, né, do Lula. Eu acredito que nós estamos aqui para reparar. Somos humanos, somos falhos, e eu procuro sempre lançar um olhar de evolução, porque eu acredito que cada um tem esse potencial de mudança. E talvez seja a oportunidade dele trazer agora um governo que seja inesquecível. Um governo que seja inesquecível. Eu estou acreditando nisso. E eu espero que faça sentido para muitas pessoas que não conseguem ver de outra forma tudo o que está acontecendo. Então, vamos nos colocar um no lugar do outro. Nós temos que parar de pensar, ai, agora está sendo catastrófico, tudo vai piorar. Lembra? A gente vai inundar mais ainda nesse sentimento. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar e focar na consciência, na realidade, e não nas fantasias, porque tudo é fantasia, tá? Tudo é fantasia. Se a gente entrar nessa matrix, a gente adoece. Nós precisamos construir um mundo interior aqui e sair dessa matrix, senão a gente não se alinha. Nós não controlamos o que vem de fora. Ou seja, doutora, a gente é uma gota no oceano. Faz diferença a minha atitude, né, pela coletividade, pela unidade. Então é isso que a gente tem que trazer, pensar, a gente é uma gota nesse oceano, mas somos o coletivo. Então esse otimismo de fazer dar certo, é dar certo para todo mundo. Positivo, eu li uma matéria, eu não sei te dizer aonde uma vez, a física quântica pode me auxiliar nessa hora, quando eu sinto algo, eu atinjo até 700 pessoas por causa do meu campo magnético, certo? Então, é muito sério o que eu vou pensar, é muito sério o que eu falo, eu sou responsável por criar a minha realidade, cada um é, nós somos co-criadores da nossa realidade. A gente gera energia, né? O tempo todo, nós somos energia. Tudo é energia. Tudo que está acontecendo aí fora é energia. Então, eu vou escolher com o que eu quero me conectar. Eu vou escolher com o que eu quero me conectar. Ô, doutora, agora a gente está já no final do ano, com toda essa explosão de sentimentos, né? Já viemos de pandemia, agora é eleições, mas este é um momento também de reflexões. Final de ano, a gente reflete, porque muitas vezes a gente fica num processo melancólico, pensa mais nos traumas durante o ano e exatamente sobre essa nossa conversa, né? Por que não vem à tona? Olha, eu passei essa dificuldade, mas eu venci. Por que a gente aciona mais a melancolia no final do ano? Porque nós temos um programa aqui na nossa mente que vem lá da nossa infância. 95% de nós é inconsciente. Então, nós estamos muito atrelados a esse programa que está instalado. 98% das pessoas, isso são assuntos, inclusive, relacionados à lei da atração. 98% das pessoas pensam naquilo que elas não querem, sentem aquilo que elas não querem. Ou seja, elas vão ter mais desse mesmo. Elas reclamam, elas pensam no negativo. Quando você pensa no negativo e você tem mais disso, como eu já falei, é importante você lembrar daquele imã que você coloca na geladeira. Ele não fica ali grudado e você tem que arrancar se você quiser. Então, assim você tem que fazer com o teu pensamento negativo, com os sentimentos negativos que aparecem. Arranca, foca no positivo para ter mais daquilo que você quer. É a única forma que você tem de estar se transformando. E esse programa arcaico que a gente tem é colocar a consciência nele. Que nossos pais fizeram tudo o que puderam por nós. O autoconhecimento vai fazer com que eu realmente consiga agora ter essa consciência desses pensamentos. Essas crenças, tem crenças que na verdade detonam, inclusive o nosso ambiente de trabalho. Fazem com que a gente não consiga ter sucesso em qualquer área da nossa vida. Seja ela financeira, relacionamento, saúde, trabalho, finanças. Finanças é um dos campos que as pessoas têm mais dificuldade. Esses dias eu estava lendo uma matéria sobre o salário mínimo. E eu fiquei assim, maravilhada por um lado e muito frustrada por outro. Nessa matéria dizia que se o salário mínimo realmente fosse existir para contemplar todas as áreas da nossa vida, alimentação, escola, saúde, residência, enfim,
ele deveria estar hoje em torno de R$ 6.000. Um sonho, né? Tá, chega a dar arrepio, entendeu? E nós sabemos que 70% da nossa população está aí fora, sustentando as suas famílias com um salário de comércio, um salário mínimo. Então a gente fica pensando como que você vai agora renovar esses sentimentos, apesar de tudo isso. Vale a pena focar no positivo sempre. Lembra do exercício anterior? O que eu realmente quero? Vai treinando, a vida dá mais do mesmo. Agora, é um momento também, agora no final do ano, que além das confraternizações, dos encontros familiares, amigos, né, confraternização em ambientes de trabalho, a gente também se aciona na solidariedade, né, ajudar o próximo, doar, se doar, né, com toda essa situação, a gente tem esse calor humano de ajudar quem precisa. Isso é tão lindo no brasileiro, concorda? Essa solidariedade, inclusive nessas datas comemorativas, sempre resplandece. Então, cada um, se puder encontrar dentro de si uma forma de ajudar outro, lembra que está diante de um ato tão altruísta que só constrói a felicidade. Você vai ter empatia, vai se colocar no lugar do outro, com certeza vai estar participando de várias cestas de Natal, isso é muito gratificante. Se você não tem, dá um sorriso, faça uma oração, percebe, tem várias formas de você conseguir ser mais feliz quando você se coloca no lugar do outro. Aí, de repente, você acha que o teu problema é tão grande, mas você vê aquela realidade e você diz, como eu sou feliz, como eu tenho motivos para agradecer. E é isso que acontece. Seja mais solidário, se coloca mais no lugar do outro, para que você realmente consiga construir essa felicidade e se conectar com esses bons sentimentos, inclusive de final de ano, que não é só final de ano. Nós devemos nos conectar com esses sentimentos todos os dias, deitando e dormindo com os melhores sentimentos. Doutora, eu também costumo dizer exatamente que quem doa também recebe. Exatamente. Tudo aquilo que você se prontificar de coração em doar, seja de um gesto, não precisa dar dinheiro, não é isso que a gente fala. Você pode cumprimentar uma pessoa, dar uma boa noite, dar um bom dia. Eu gosto muito de uma técnica que eu aprendi na Lei da Atração, com a Rhonda Byrne. Todo lugar onde eu for, eu procuro imaginar em cima da pessoa flocos de luz, tá? Flocos de luz, então o purpurina, que alguns falam, né? Eu gosto de imaginar em cima dela, e quando eu dou, uau, eu também recebo, eu recebo em dobro. São atos altruístas que transformam nosso coração em pura felicidade. E tudo isso, a gente está falando a gente está falando de sentimentos de pessoas adultas. E é um exercício diário para cada um, mas a gente tem que olhar também, porque a gente tem as nossas crianças, então a gente está formando a pessoa adulta. Então, tudo isso é um trabalho para autoconhecimento, mas para fortalecer as nossas crianças, né? Os nossos filhos. Com certeza, as nossas crianças são os nossos grandes mestres, são os que mais nos ensinam. Somos nós os culpados, na verdade, de ensiná-los a terem ansiedade, a terem sentimentos ruins. É o ambiente que vai moldando. Nós somos muito responsáveis. Então, eles, enquanto nossos mestres, eles conhecem a alegria, eles conhecem o prazer da vida. E a gente muitas vezes esquece de brincar, de sentar, de chegar na altura deles, entrar em contato com essa alma que está ali somente para nos ajudar nessa transformação desse mundo, tá? Porque eles realmente têm muita capacidade de nos ensinar. A nossa responsabilidade é tão grande diante dessas criancinhas. Porque diante da nossa conversa toda, com essa conversa toda que a gente está trazendo aqui, são pensamentos o tempo todo, a correria do tempo todo, e às vezes acaba sendo pesado o dia a dia. Então, a leveza, né, para olhar no nosso ambiente familiar é importante. Estar presente, ter qualidade nesse relacionamento. Eu já recebi mães com muita culpa por terem deixado o filho dentro de casa e terem saído para trabalhar. E isso fez com que, inclusive, dormissem com essa criança até seus 10, 11 anos de idade.
certo? Então, assim, não se culpa. A qualidade que você tem com o seu pequeno é mais importante. Esteja presente, porque ele vai sentir se você está ou não presente, se você está emanando amor. Então, chega dentro de casa, se renova com aquela joia preciosa que está ali esperando. Se renova, receba abraço, receba beijos, vai, se rola no chão, brinca, tira o teu tempo para essa conexão. É muito importante que nós realmente conseguimos extrair um tempo nosso para os nossos filhos, seja crianças, sejam eles adolescentes, sejam eles adultos. E qualquer Todos... relação com culpa fica pesado, né? Então, assim, muito diálogo é importante, porque tira a culpa e a criança começa a entender a rotina, né, doutora? Então, se qualquer relação sem culpa, muita conversa e entendimento. E a criança vai entender. Você vai usar a verdade, e sempre de acordo com a linguagem que ela consiga entender. Ela faz as perguntas, você vai responder dentro do que ela perguntar. Não precisa emendar a conversa. Não, faça aquilo, responda dentro do que ela pediu e volte para esse contato. É tão importante, eles são o nosso futuro. Eles são o nosso futuro. E fortalece todo mundo. Com certeza, você vai sair para trabalhar recheado de sentimentos bons e vai saber que quando vai chegar vai ter até saudade de ficar junto de novo, né? E é tão bom. É muito bom. A gente que é mãe, a gente sabe. Doutora, para a gente fechar essa nossa entrevista deliciosa, queria conversar muito mais, porque eu sei que sua entrega é maior ainda, mas eu queria uma dica justamente para tocar o coração de cada um que nos acompanha aqui nesse período de transição, de adeus ao ano velho e feliz ano novo. Eu quero lembrar cada um de começar a ter novos hábitos com relação à felicidade. O que se observa? Parece que sempre está faltando alguma coisa, a gente nunca está completo. Ai, mas podia ter isso aqui. Ai, mas fulano poderia estar aqui. Ai, mas o peru não ficou muito bom. Ah, está faltando o nosso vinho. Nunca a nossa felicidade está completa. Então, eu gostaria que cada um realmente se conscientizasse de que, diante de tantas adversidades, diante de tantas coisas que nós temos vivenciado, o simples fato de nós estarmos vivos já é um motivo suficiente para agradecermos, para nos sentirmos felizes. Então não tem que buscar lá fora, nós temos que olhar para agora, é agora que eu estou feliz. Eu só tenho esse momento com você. É agora que eu sou alegre e eu terei mais disso na minha vida. E lembrar também que os momentos preciosos, eles devem se tornar inesquecíveis. Para isso, eu preciso estar inteira, dar o melhor de mim, para que eles sejam repletos de sorrisos, de alegria. Então, voltar-se para a felicidade do agora, para o momento presente e viver intensamente. Esse é meu recado para você. Respira e agradece. É isso, né? Respira, agradece por tudo e se sintoniza com a tua felicidade, com a alegria que está no agora, e não em coisas que você às vezes julga que estão faltando ali do lado de fora. Doutora, gratidão pela nossa conversa, por essa entrevista, por esse aprendizado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gratidão, master abraço para cada um de vocês. Obrigada pela sua participação, que acompanhou aqui o programa Perspectiva. Esta foi nossa última edição do programa 2022. Obrigada pela sua companhia durante todo o ano de 2022 para 2023. Saúde, amor, paz, sabedoria e prosperidade. Um beijo no coração.